Oi, pessoal, eu sou a professora Larice e essa é a parte 2 da nossa aula de imunidade inata ou natural. Agora vamos aprender sobre a migração leucocitária. A migração de um leucócito para fora do sangue e em direção a um tecido em particular, ou para um local de uma infecção ou lesão, frequentemente é denominado de diapedese. Esse processo geral de movimento dos leucócitos do sangue para o tecido também é conhecido como migração ou recrutamento leucocitário. A habilidade dos linfócitos em chegarem repetidas vezes a órgãos linfóides secundários, lá ficarem transientemente e retornarem ao sangue é denominado de recirculação. O recrutamento de leucócitos e proteínas plasmáticas do sangue para locais de infecção e lesão tecidual é a parte principal do processo chamado de inflamação. A inflamação é disparada pelo reconhecimento de micro-organismos e tecidos mortos nas respostas imunes inatas, sendo refinada e prolongada durante as respostas imunes adaptativas. A resposta inflamatória distribui as células em moléculas de defesa do hospedeiro para os locais onde os agentes agressores necessitam ser combatidos. O mesmo processo é responsável por causar dano tecidual e a ele são atribuídas muitas doenças importantes. Essa parte de inflamação mesmo e dos danos celulares, vocês veem muitos nas disciplinas de patologia. Na parte de imunologia, a gente estuda a migração leucocitária, que faz parte do processo inflamatório. Então, essa migração leucocitária, ela depende de moléculas de adesão que são expressas nos leucócitos e células endoteliais. Essas moléculas são as selectinas, integrinas e também as quimiocinas, que ajudam nessa comunicação. Entendam que migração é quando a célula imune sai dos vasos para o tecido. Entre as principais funções da migração dos leucócitos, nós temos migração dos neutrófilos e dos monócitos para locais de infecção e de lesão tecidual, que é a inflamação. Temos a migração das células T efetoras e de memória para locais de infecção e de lesão tecidual. E temos também a migração das células T e B virgem para os tecidos linfóides secundários. Esses são exemplos de migração dos leucócitos. Pelo fato da expressão de moléculas que mediam a adesão leucócito-endotélio ser tipicamente dependente da ativação de células envolvidas, os leucócitos migram através do endotélio principalmente quando eles necessitam, encontrando com micro-organismos e tecidos necróticos. Eles são os estímulos mais comuns para a ativação de leucócitos e células endoteliais. O recrutamento de leucócitos a partir do sangue para os tecidos necessita da adesão dos leucócitos para a cobertura endotelial das vênulas pós-capilares e então o movimento através do endotélio e parede do vaso para o tecido extracelular. Então, aqui nós temos o vaso sanguíneo com as células do sistema imune circulando e nós temos células imunes no tecido. Nesse exemplo, nós podemos ver o papel atuante das barreiras epiteliais, que impedem a entrada de micro-organismos dentro do tecido. Se esse tecido ele sofre alguma lesão, penetração, seja, por exemplo, por alguma inoculação de micro-organismos, por um corte, esses micro-organismos que estão sobre essa pele, eles conseguem ser introduzidos dentro do tecido. Ao serem introduzidos dentro do tecido, as células fagocíticas ou células apresentadoras de antígenos vão reconhecer esses micro-organismos e vão liberar citocinas que vão fazer o quê? A ativação pró-inflamatória, vão atrair outras células de defesa para o local da infecção. É isso que está acontecendo aqui, ó. Então, neste exemplo, as células de defesa estão saindo do vaso e indo em direção ao tecido lesionado. Nessa parte aqui, em que eu tenho sistema complemento, citocinas, fagócitos, NK, eu tenho a resposta imune inata. A partir do momento que eu começo a ter a presença de linfócitos, anticorpos, eu já vou ter a resposta imune adaptativa. Então, isso é um exemplo de diapedese, né?
em que eu tive um trauma, células do tecido reconheceram o micro-organismo, liberaram citocinas e células que estavam no vaso migraram para o tecido. Vejam um vídeo. Cytokines are released and stimulate endothelial cells that line adjacent blood vessels. The endothelial cells then express surface proteins called selectins. Selectins bind to carbohydrates displayed on the membrane of the leukocytes, causing them to stick to the walls of the blood vessels. This binding interaction is of sufficiently low affinity that the leukocytes can literally roll along the vessel walls in search for points to exit the vessel. There, they adhere tightly and squeeze between endothelial cells without disrupting the vessel walls, then crawl out of the blood vessel into the adjacent connective tissue. Here, leukocyte rolling is observed directly in an anesthetized mouse. The up and down movement of the frame is due to the mouse's breathing. Two blood vessels are shown. The upper one is an artery with blood flowing from right to left. The lower one is a vein with blood flowing from left to right. Leukocytes only adhere to the surface of veins. They do not crawl out of arteries. Some leukocytes are firmly attached and are in the process of crawling through the vessel walls, whereas others have already left the vessel and are seen in the surrounding connective tissue. When the blood flow is stopped temporarily by gently clamping the vessels, we can appreciate how densely both vessels are filled with red blood cells. Red blood cells do not interact with the vessel walls and move so fast under normal flow that we cannot see them. When the blood flow is restored, some of the leukocytes continue rolling, whereas all non-interacting cells are immediately washed away by the shear. Bom, então nós temos selectinas e ligantes de selectinas que auxiliam a migração leucocitária. As selectinas são moléculas de adesão ligadas a carboidratos de membrana plasmática que medeiam o passo inicial de adesão de baixa afinidade dos leucócitos circulantes nas células endoteliais que recobrem as vênulas pós-capilares. Então, são proteínas envolvidas na adesão célula a célula, ligam-se a carboidratos e são intermediárias na fraca ligação entre o endotélio e o rolamento dos leucócitos. As integrinas são proteínas heterodiméricas da superfície celular, compostas de duas cadeias polipeptídicas ligadas não covalentemente que medeiam a adesão de células a outras células ou à matriz extracelular, por meio de interações específicas de ligação com vários ligantes. Então, são proteínas de superfície celular que medeiam a adesão leucocitária ao endotélio, e elas respondem a sinais extracelulares através do aumento de afinidade com seus ligantes. As quimiocinas vão ser uma grande família de citocinas estruturalmente homólogas que estimulam o movimento dos leucócitos e regulam a migração dos leucócitos do sangue para o tecido. São atrativos, são citocinas que atraem as células do vaso para o tecido. Essas células, essas quimiocinas, elas são liberadas durante o processo de resposta imunológica contra o patógeno. Então, a célula, assim que ela entra em contato com esse patógeno, e a gente viu lá na parte de imunidade inata, o primeiro vídeo, nós vimos como que ocorre esse estímulo, né, do reconhecimento do antígeno com um receptorzinho que induz uma cascata de sinais que vai poder fazer com que haja a transcrição, né, gênica de um gene que vai produzir essa citocina, né, até chegar a liberar essa citocina. Nós vimos isso no primeiro vídeo, se vocês não lembram, dá uma olhadinha. Vamos então entender, etapa por etapa, como ocorre a migração leucocitária. Vejam aqui no início que essa parte representa o tecido, aqui nós temos as células do endotélio e essa parte de cima representa o vaso, né? Onde essas células estão circulando, como a gente viu no vídeo.
Então, o macrófago, ele fagocita o micro-organismo e libera citocinas que vão atrair as células que estão no vaso. Como vai ocorrer esse processo? Essas citocinas, elas vão ser expressas pelas células endoteliais através de receptores específicos, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem a proteoglicana, que é um receptor endotelial. Aqui, ó, proteoglicana, que é um receptor endotelial que vai apresentar essa quimiocina. As células que estão passando no vaso, elas vão sentir a presença dessa quimiocina e elas vão se aproximar dessas células endoteliais. Imagina comigo que aqui tem um fluxo de células, isso é rápido. Então, essa célula, esse leucócito, ele não pode simplesmente passar para dentro do tecido, ele tem que ser freado. Então, ele tem que ir parando devagar, encostar do lado dessas células endoteliais e aí sim entrar, né? Imagina que é como se ele fosse entrar numa garagem. Não dá para você pegar um carro, sair da rua rápido e entrar direto na garagem. Você tem que frear, você tem que, né, manobrar para poder entrar. É a mesma coisa a célula. Ela tá no vaso, ela não vai parar rápido. Então, ela tem que ser freada e depois entrar para dentro do tecido. Para isso, as nossas células endoteliais, elas expressam também selectinas e ligantes de integrinas. Essa selectina, ela vai se ligar ao receptor, né, de selectina, que está presente na minha célula imunológica, o ligante de selectina. E esse ligante de integrina aqui, ele vai se ligar à integrina, que vai estar aqui na minha célula imune. Quando a célula está no vaso, correndo, a integrina, a gente fala que ela tem baixa afinidade, porque a mãozinha dela está bem aberta, tá vendo? A mãozinha dela está bem aberta, então ela está com baixa atividade, ela não vai conseguir ligar ao ligante de integrina que está aqui no endotélio. Então, antes disso acontecer, vai precisar que a selectina que está no endotélio se ligue ao ligante de selectina que está na célula. Quando a selectina e o ligante de selectina estão ligados, isso faz com que a integrina aqui, ó, presente nessa célula endotelial, aumente a sua atividade. Ela fecha a mãozinha. Então, assim que esse mecanismo de ligação entre selectina e ligante de selectina acontece, a integrina que está presente na célula, ela fecha a mãozinha. Esse processo, para ele ocorrer, essa célula ela tem que rolar sobre essas células endoteliais aqui, ó. Essa célula imune precisa rolar. Essa é a chamada fase de rolamento. Quando essa integrina aqui fecha a mãozinha, a gente fala que houve a ativação da integrina pela quimiocina. Vejam que para ela fechar a mãozinha, essa célula aqui do sistema imune, ela está com a sua selectina ligada no ligante de selectina e aquele proteoglicana está ligado com a quimiocina. Ó, a célula está reconhecendo a quimiocina e a gente tem esse acoplamento aqui. Após feito isso e essa integrina estar com a mãozinha mais fechada, essa integrina consegue se ligar nesse ligante de integrina que está presente na célula endotelial. Assim que o ligante de integrina é acionado pela integrina, ou seja, assim que o ligante de integrina se liga na célula imune, a nossa célula endotelial, ela expõe para fora receptores, que são esses PEPCAM aqui, ó, receptores que servem como bracinhos para puxar essa célula imune para dentro do tecido. Então, esse receptor aqui, ele só é expresso quando esse ligante de integrina está ligado na célula imune, está ligado aqui na integrina da célula imune. Assim que acontece esse acoplamento, essa adesão estável, esse receptor endotelial ele é exposto para fora e ele age então como bracinhos e joga essa célula para dentro do tecido. E isso é a migração através do endotélio. Aí sim, lá dentro do tecido, essa célula vai liberar mais quimiocina, vai, enfim, né, exercer aí a sua atividade imunológica. Então, nós temos rolamento, que é a ligação de baixa afinidade dos leucócitos aos ligantes de superfície endotelial.
ativação das integrinas e selectinas pelas quimiocinas, adesão estável dos leucócitos ao endotélio, mediada pelas integrinas, e a migração dos leucócitos através do endotélio. Essas, então, são as fases de migração leucocitária. Essas são as nossas referências e não deixem, então, de consultar esse material. Nessa aula, então, nós conhecemos a resposta imune inata, identificamos os principais componentes da imunidade inata e descrevemos os principais mecanismos de resposta da imunidade inata.